teacher Tamires and we are starting one more class. Let's go? Hoje nós vamos continuar trabalhando a unidade 11, ok? Só que nós vamos na página 88. Então pegue sua apostila, abra na página 88. Bom, nessa unidade nós vamos aprender sobre pronomes pessoais. Em inglês, existem dois tipos de pronomes pessoais. O pronome pessoal sujeito e o pronome pessoal objeto, ok? Qual a diferença entre o pronome pessoal sujeito e o pronome pessoal objeto? Bom, podemos diferenciá-los dizendo que o pronome pessoal sujeito é aquele que faz a ação e o pronome pessoal objeto é aquele que recebe a ação, ok? Aqui nessa tabela, nós podemos ver vários pronomes pessoais. Na coluna da esquerda, os pronomes pessoais sujeitos e os pronomes pessoais objetos, ok? Vamos ler os pronomes pessoais sujeitos primeiro. I, you, he, she, it, we, you and they. Cada pronome pessoal sujeito tem o seu pronome pessoal objeto, ok? Nós temos que decorar quais são esses, ok? Então, vamos lá. Me, you, him, her, it, us, you and them. Bom, aqui nós temos o you, que o pronome pessoal sujeito e objeto é igual, e o it e o you aqui novamente também. Como nós vamos diferenciar se o pronome pessoal é sujeito ou objeto? Nós vamos diferenciar pela frase e pela posição, ok? Então, agora, eu sei que às vezes é um pouco difícil de entender, assim, só olhando a tabela. Então, o que eu fiz? Eu escrevi alguns exemplos e agora nós vamos ler esses exemplos para você poder entender, ok? Então, pay attention. Quando uma frase ela tem a ordem direta, que é sujeito, ação e o resto, nós chamamos isso de ordem direta, ok? Vamos olhar essas frases. Prestem atenção. He stole a car. Ele roubou um carro, ok? Quem é o sujeito dessa frase? Ele. Qual é a ação? Stole, ok? Que é roubar no passado. Stole a car, ok? Que é o que ele roubou, certo? Que é o nosso complemento, ok? Bom, aqui, he, ele é o nosso pronome sujeito, ok? O he está fazendo a ação. Qual é a ação? Stole, que é o nosso verbo, ok? Ok. Agora no segundo exemplo. I ate ice cream. Eu comi sorvete. Quem está fazendo a ação? Eu, certo? O que eu fiz? Comi, ok? Ate é comer, só que no passado, certo? Então, comi. E o que eu comi? Ice cream, ok? Então, aqui nós temos apenas o pronome sujeito, que é aquela pessoa ou sujeito que faz a ação, ok? Então, sempre que você quer saber qual é o sujeito, você procura por quem faz a ação, certo? Ok, agora vamos ver mais exemplos. Vamos observar essas outras duas frases. He told us everything. He told us everything. Ok. Ele disse nós tudo. Ok? Se a gente for traduzir, é assim que a gente traduziria literalmente. Só que quando a gente traduz, a gente acaba invertendo, certo? Então, ele nos disse tudo. Ok? Bom, quem fez a ação? He. Então, o nosso pronome sujeito é he. Qual é a ação? Quer dizer, disse, no passado, told, ok? Para quem que ele disse? Ele disse para nós, ok?
Só que o nós, ele sofreu essa ação, certo? Então é us, ok? Então, nesse caso, nós não vamos usar we, nós vamos usar us, porque nós estamos recebendo a ação. Mesmo em português, a gente não fala, ele disse para nós. Não, nós dizemos, ele nos disse, ok? Então, aqui fica, ele nos disse tudo. O us é o nosso pronome objeto, que é quem está recebendo a ação, ok? No segundo exemplo, give me that pencil. Give me that pencil. Give é o verbo dar, ok? Então, dê me, para mim, aquele lápis, ok? Então, dê para mim aquele lápis. O me, que é o pronome objeto de I, ok? Ele está recebendo a ação, ok? Então, alguém está dando para mim aquele lápis, ok? Então, aqui o me é o pronome objeto, porque ele está recebendo a ação. Bom, como nós podemos identificar quando é um pronome objeto ou um pronome sujeito? Geralmente, as frases vêm assim. O pronome sujeito, ele vem antes do verbo, ok? Aí vem o verbo e o pronome objeto, ele vem após o verbo. Então, quando você tiver o you, por exemplo, que é igual tanto para o pronome pessoal quanto para o pronome objeto, você vai identificar dessa maneira. Se ele estiver antes do verbo, ele está fazendo ação, então ele é pronome pessoal. Se ele estiver depois do verbo e você ver que ele está recebendo ação, ele é um pronome objeto, ok? Ok. Voltando aqui na nossa tabela, olhando os nossos pronomes sujeitos e os nossos pronomes objetos, nós vemos que cada pronome objeto, ele é respectivo de um pronome sujeito. E nós temos que decorar qual pronome sujeito nós utilizamos para cada pronome objeto, ok? Então, quando eu estiver recebendo uma ação, eu vou falar me. Quando ela, she, estiver recebendo uma ação, eu vou falar her, ok? E assim por diante. Então, você vai utilizar o pronome objeto para quem está recebendo aquela ação, ok? Ok, guys? Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre os pronomes pessoais sujeito e o pronome pessoal objeto, ok? Se você tiver alguma dúvida, anote-as e tire-as comigo na nossa próxima aula online, ok? Bye, bye!